Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar as analogias entre as transferências de quantidade de movimento e de massa. Na verdade, pessoal, nós vamos olhar de que forma que essa analogia pode nos ajudar a calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa, principalmente quando eu tenho escoamento turbulento. Então, nós vamos levar em consideração a turbulência para a gente avaliar. E nós sabemos, né, que nós já avaliamos que existe algo semelhante nos transportes de quantidade de movimento e transferência de massa. Então, isso vai nos ajudar a calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa. Pessoal, então vamos considerar que nós temos um escoamento de um fluido sobre uma placa que está parada. Essa placa, esse fluido tem diferença de concentração, esse fluido escoa com uma velocidade ao infinito, uma concentração ρA infinito. Então, nós sabemos que pela condição de não deslizamento, eu vou ter a formação da camada limite de velocidade e, portanto, com a camada limite de velocidade, eu também tenho uma camada limite mássica, devido ao transporte de matéria. O transporte de matéria ele vai ocorrer diferente na primeira porção de fluido que está em contato com a placa, se comparado com o fluido que está lá bem longe da placa, certo? Então, se nós avaliarmos essa figura e olharmos para os perfis de velocidade e de matéria de espécie química A, então aqui a espécie química, aqui a velocidade. Então, existe uma semelhança. Tá? Na velocidade, a gente pode observar o atraso da velocidade quanto mais perto eu estou da camada, próxima à superfície. E na transferência de massa, o perfil está ao contrário, ele é maior mais perto da superfície, porque a concentração mássica de A é maior na placa do que no fluido. Então, pessoal, nós sabemos que esses perfis de velocidade e de concentração, seja ela mássica, molar, fração molar, enfim, esse perfil ele vai ser pelo menos bidimensional dentro da camada limite, e se a gente tem turbulência, nós temos que considerar um perfil tridimensional. Então, considerando esse escoamento e a formação da camada limite, vamos observar agora o que acontece dentro onde eu tenho essa formação de camada limite. Nós queremos avaliar as subcamadas do escoamento dentro da camada limite. Observem nessa figura, pessoal, que eu tenho aqui a minha placa que está parada, o fluido que escoa com uma velocidade ao infinito sobre essa camada. Percebam que aqui a linha pontilhada, no começo aqui do escoamento, eu tenho a espessura da camada limite mássica. Depois, a linha contínua aqui, eu tenho a espessura da camada limite de velocidade. E lá, mas lá para o final, na linha pontilhada ainda, eu tenho a espessura da camada limite mássica com esse T aqui subscrito, que significa que é do escoamento turbulento. Na primeira sinalização aqui dessa figura da camada limite mássica, não tem esse T. Por quê, pessoal? Se nós observarmos o escoamento até aqui, esse comprimento característico XC, o nosso escoamento ele é laminar. Então, a gente consegue observar subcamadas dentro do escoamento, dentro da camada limite. Então, até o comprimento crítico, nós temos um escoamento laminar. Depois, superado esse comprimento crítico, nós temos uma faixa de transição, em que o escoamento começa a ficar um pouquinho mais desorganizado, até eu ter, então, a mudança do meu escoamento para um escoamento completamente desorganizado e com a formação dos vórtices, né? Então, esses daqui são os vórtices característico da turbulência. Então, a turbulência, pessoal, ela é uma característica do escoamento, é um tipo de escoamento em que a mistura, ela aumenta, as condições de mistura são favorecidas
devido a essa formação de vórtices. E os vórtices, então, eles carregam uma parte com maior concentração aqui embaixo de ar e leva essa maior concentração para cima e arrasta de cima com menor concentração para baixo. Então, isso, a condição de mistura, ela vai sendo muito mais favorecida no escoamento turbulento, certo? Então, se nós observarmos, pessoal, as espessuras da camada limite mássica, a turbulenta, ela é maior, a espessura da camada limite é maior do que a espessura da camada limite laminar. Isso ocorre devido às condições de mistura, certo? Que nós podemos observar aqui nessa figura. Além disso, pessoal, se nós observarmos aqui agora com relação à nossa direção Y, nós temos algumas subcamadas aqui que são formadas no escoamento. Então, eu tenho essa primeira camada em contato com a placa, que é chamada de subcamada laminar. Por que isso, pessoal? Pela condição de não deslizamento, que nós já discutimos também lá quando nós falamos de camada limite, né? Então, a condição de deslocamento vai permitir uma pequena subcamada laminar. Existe como você calcular qual é a espessura dessa subcamada laminar, mas aí a gente precisava entrar numa aula, uma disciplina específica, que é uma disciplina de turbulência, tá? Não é o nosso objetivo aqui agora. Depois a gente tem uma subcamada amortecedora, certo? Que é onde o escoamento também começa a ficar desorganizado. E até a gente chegar, então, quando a gente tiver um escoamento turbulento, acima do reino descrítico, a gente chegar no nosso núcleo turbulento, onde a gente tem os vórtices formados, caracterizando a desordem do escoamento turbulento. Quando nós falamos de analogia entre os transportes, como nós estamos falando agora, quantidade de movimento e massa, no caso, espécie química, nós sempre temos que lembrar na nossa disciplina, a gente sempre está estudando o fluxo de uma espécie química que compõe a mistura. Pessoal, a gente não está dizendo que os transportes são iguais, são grandezas físicas iguais, até porque a força motriz, o que está sendo transferido é diferente. O que a gente quer dizer é que existe uma semelhança entre os transportes. Então, por isso, pessoal, nós vamos descrever aqui agora, em termos de ordem de magnitude, lembrando lá da análise de escala que nós já estudamos. Em termos de ordem de magnitude, nós queremos escrever os fluxos de quantidade de movimento e de espécie química A em y igual a zero. Então, essas equações que estão aqui embaixo significam isso, são as equações de fluxo, tá? Se nós também fizermos a suposição de ordem de magnitude, análise de escala, de que a dimensão y, ela é da mesma ordem de magnitude das espessuras da camada limite, então, espessura da camada limite de velocidade, espessura da camada limite mássica, considerando um escoamento turbulento, tá? Então, esse T maiúsculo aqui sempre vai indicar um escoamento turbulento. Então, nós queremos avaliar essa analogia entre os transportes para um escoamento turbulento e de que forma que isso vai nos ajudar a calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, nessa expressão que nós estamos escrevendo para o fluxo de quantidade de movimento, então ele tem a mesma ordem de magnitude, então percebam que o coeficiente convectivo, o coeficiente difusivo de quantidade de movimento, que é a viscosidade cinemática, ele foi escrito aqui somando a viscosidade cinemática do escoamento laminar mais a viscosidade cinemática do escoamento turbulento, certo? Porque nós queremos considerar aqui um escoamento
turbulento, tá? Então, a viscosidade, a soma das duas, ρ vezes o infinito dividido pela espessura da camada limite turbulenta, que é a nossa dimensão y, certo? Da mesma forma, eu posso escrever o meu fluxo da espécie química A em y igual a zero, por isso que essa equação está descrita apenas em função da lei de Fick, porque pela condição de não deslizamento, a primeira porção de fluido lá em y igual a zero vai aderir à placa, vai atingir a mesma velocidade da placa, portanto, velocidade zero. Se a velocidade é zero, então a transferência ali difusiva vai ser muito mais importante, certo? Então, o fluxo da espécie química na superfície P ou na parede, ela vai ter a mesma ordem de magnitude. Então, os coeficientes difusivos, da mesma forma que a gente fez para a quantidade de movimento, então, é o coeficiente difusivo da região laminar mais da região turbulenta, variação de ρA, dividido pela espessura da camada limite máxima da região turbulenta, que seria a nossa distância y, certo? Então, como na análise de escala, nós estamos atribuindo valores para as nossas grandezas, os valores que eles podem assumir. Então, a gente já aplicou a nossa análise de escala nas equações de fluxo de quantidade de movimento e de fluxo mássico da espécie química A. Se eu dividir, pessoal, o fluxo de quantidade de movimento pela equação do fluxo da espécie química A, então estou dividindo as duas equações e colocando em evidência aqui o Ni turbulento dividido pelo coeficiente de difusão turbulenta, nós vamos ter essa primeira equação que eu apresento para vocês. Então, eu dividi uma equação pela outra e rearranjei. Se nós lembrarmos, pessoal, que o número de Schmidt, ele é Ni por DAB, então esse Ni pelo coeficiente difusivo, que é o próprio DAB, só que agora para a região turbulenta, eu posso substituir isso aqui pelo número de Schmidt válido para o escoamento turbulento. Outra coisa, pessoal, substituindo aqui a tensão de cisalhamento por essa equação de ordem de magnitude, então isso é fazendo uma análise, então onde veio, né, esse dado, fazendo uma análise para as equações de transporte lá da quantidade de movimento, considerando que a tensão de cisalhamento é da mesma ordem de magnitude que ρ vezes o infinito ao quadrado, então eu substituí a tensão de cisalhamento aqui, substituí o Schmidt, e pessoal, aqui no lugar do fluxo de A na parede, então se eu fizer um balanço de massa de espécie química em y igual a zero, na nossa dimensão igual a zero, então tudo que chega por difusão é perdido por convecção. Então, eu posso dizer que esse fluxo difusivo é igual ao fluxo convectivo. Então, por isso que aqui no denominador eu substituí pela nossa equação da convecção, coeficiente convectivo de transferência de massa vezes a diferença de concentração da espécie química A, que eu coloquei aqui no formato de ΔρA. Então, lembrando, HM é o coeficiente convectivo de transferência de massa, certo? Então, nós ficamos com essa equação que nós temos aqui, essa nossa última equação. Rearranjando, então, pessoal, a equação que nós obtivemos no slide anterior, então, ΔρA eu posso cortar com ΔρA, ρ vamos cortar com ρ e o infinito com esse 1, o infinito ao quadrado. Se eu rearranjar esta equação, vou passar o coeficiente convectivo de transferência de massa multiplicando lá para o outro lado, esse 1 infinito dividindo, e todo esse termo aqui, nós vamos passar dividindo para o outro lado, ficando com essa equação que nós temos aqui, a segunda equação do slide. Pessoal, para que nós possamos substituir esse sinal de ordem de magnitude por um sinal de igualdade, o que nós temos que fazer?
adicionar uma constante. Então, nós fizemos esse procedimento, substituímos o sinal de ordem de magnitude por igualdade e adicionamos uma constante φ na nossa equação. Então, pessoal, a pergunta que nós devemos fazer agora é: quanto vale essa constante φ? Identificar qual é essa constante φ. Então, se em termos de ordem de magnitude, nós definimos que a tensão de cisalhamento era da ordem de magnitude de ρ vezes o infinito elevado ao quadrado, e a definição exata de tensão de cisalhamento na parede é coeficiente de atrito sobre 2 vezes ρ vezes o infinito ao quadrado. Então, se nós substituirmos aqui o sinal de ordem de magnitude pela igualdade, então, a nossa constante φ, substituir por φ, e comparar essas duas equações, nós achamos que a nossa constante φ é coeficiente de atrito sobre 2. Então, se nós substituirmos no lugar da nossa constante φ o coeficiente de atrito sobre 2, nós ficamos com essa última equação em termos de igualdade, considerando o coeficiente convectivo de transferência de massa dividido por 1 infinito, como sendo esta relação que nós apresentamos aqui. Se nós lembrarmos, pessoal, a definição do número de Stanton máximo, então ele foi definido por coeficiente convectivo de transferência de massa dividido pela velocidade na corrente livre. Então, na nossa equação que nós tínhamos h por infinito, nós podemos substituir pelo número de Stanton, né? Então, a nossa constante, essa constante gama, nós vamos chamar de toda essa parte aqui da nossa equação. Então, a gente tem 1 sobre Schmidt, essa parte dos coeficientes convectivos, a relação entre camada limite de velocidade pela relação da camada limite mássica do escoamento turbulento, que está aqui. Então, substituímos tudo isso por essa constante. Então, vezes o coeficiente de atrito sobre 2. Então, nós podemos reescrever a equação, a relação que nós estávamos apresentando como número de Stanton de massa. Ou seja, pessoal, se nós passarmos aqui a velocidade que estava dividindo aqui o coeficiente convectivo para o outro lado, certo? E se nós lembrarmos que coeficiente de atrito sobre 2 foi uma constante e considerar que todos os outros termos também são constantes, o que a gente pode dizer, pessoal? Que o coeficiente de transferência de massa, ele vai ter a mesma ordem de magnitude da velocidade. Esse resultado, pessoal, não é uma surpresa para nós. A gente já obteve isso lá no começo do curso, quando a gente avaliou o trabalho de Krishna, certo? Na nossa primeira aula, quando nós falamos do coeficiente convectivo, a conclusão que nós chegamos também foi essa relação que existe entre coeficiente convectivo de transferência de massa e velocidade. Então, esse resultado, ele mostra a relação que existe entre velocidade e coeficiente convectivo, certo? Então, a gente consegue comprovar que existe uma analogia. Então, como eles têm um significado semelhante, né, velocidade, coeficiente convectivo, então a gente consegue definir uma certa analogia entre os fenômenos de quantidade de movimento e de transferência de massa. Outra coisa, o coeficiente convectivo de transferência de massa e o coeficiente de atrito são apresentados aqui na mesma relação, né? Então, o coeficiente de atrito está relacionado à transferência de quantidade de movimento, enquanto que o coeficiente convectivo, a transferência de massa, certo? Então, nós conseguimos comprovar essa analogia que existe entre os fenômenos. Pessoal, então agora nós vamos estudar algumas teorias que apresentam essa analogia entre os fenômenos de quantidade de movimento e transferência de massa. A primeira delas é a analogia de Reynolds, que ela apresenta como postulado que existe igualdade entre os mecanismos de transferência de quantidade de movimento
e transferência de massa. Se isso é verdade, as distribuições, os perfis de velocidade e de concentração vão ser também iguais. Se eles são iguais, as espessuras da camada limite de velocidade e mássica também vão ser iguais. Então, dado isso para um escoamento turbulento. Lembrem que a gente já estudou que as espessuras da camada limite de velocidade e mássica serão iguais apenas na condição em que o número de Schmidt for igual a 1. Então, para a analogia de Reynolds, o número de Schmidt obrigatoriamente é igual a 1, certo? Então, existe uma analogia entre os fenômenos, portanto, coeficiente difusivo de quantidade de movimento e difusivo de transferência de massa também vão ser iguais devido ao postulado proposto por Reynolds. Se nós considerarmos, então, um regime totalmente turbulento, nós sabemos que os coeficientes difusivos para o escoamento turbulento, tanto de velocidade quanto de massa, vão ser muito maiores que os coeficientes difusivos para o escoamento laminar, certo? Então, se eu pegar o valor, a minha equação lá que eu chamei, aquela constante gama, então, que é dado por essa equação que eu apresento aqui para vocês. Então, perceba que aqui a gente tem essa divisão do coeficiente difusivo de transferência de massa da região laminar dividido pelo turbulento. Pessoal, se o turbulento é muito maior que o laminar, o resultado disso vai ser um número muito pequeno, fazendo com que o resultado dessa soma seja 1. Mesma coisa acontece aqui no denominador. O resultado dessa divisão também vai ser um número muito pequeno, fazendo com que o resultado dessa soma seja 1. Então, esse parênteses aqui do meio vai resultar em 1 sobre 1, certo? Se, para o postulado de Reynolds, o número de Schmidt é obrigatoriamente igual a 1, devido à igualdade dos transportes dos fenômenos de quantidade de movimento e transferência de massa, então vai ficar 1 sobre 1. E, devido ao postulado, as espessuras da camada limite, elas vão ser iguais. Esse é o resultado, né, do postulado de Reynolds. Então, nós podemos concluir que essa constante gama, ela vai ser igual a 1 para a analogia de Reynolds. Então, pessoal, se nós lembrarmos, nós tínhamos que o número de Stanton de massa era o coeficiente de atrito sobre 2 vezes o nosso gama. Se esse gama é igual a 1, né? Então, o número de Stanton mássico para a analogia de Reynolds pode ser substituído por coeficiente de atrito sobre 2, certo? Então, esta relação aqui é válida, a gente tirou apenas aquele parênteses do meio, né? Então, sabemos que o gama é 1. E então, se o número de Schmidt é igual a 1, o Schmidt turbulento, né? Nós temos o resultado do nosso gama 1, então fazendo com que essa equação seja válida, tá? Se, pessoal, nós vimos que o Schmidt turbulento vai fazer com que resulte num gama igual a 1, se Schmidt turbulento é igual a 1, resulta numa igualdade entre as espessuras da camada limite mássica e de velocidade para a região turbulenta. Se o Schmidt laminar for igual a 1, nós sabemos que também as espessuras da camada limite de velocidade mássica também são iguais, certo? Então, essa relação também vai resultar em um número igual a 1, certo? Então, se isso é válido tanto para a região laminar, escoamento laminar, quanto escoamento turbulento, então existe uma relação de ordem de magnitude do Schmidt do escoamento turbulento e o Schmidt laminar. Então, como resultado disso, eu posso dizer que assim como existe uma relação entre espessuras de camada limite da região turbulenta, mássica e de velocidade, também para o regime laminar
a uma ordem de magnitude, elas vão ser da mesma ordem de magnitude essas espessuras da camada limite, certo? Para o Schmidt igual a 1, ok? Então, nós já vimos essa relação aqui lá para o escoamento laminar. Agora, o que Reynolds está propondo é que existe, então, uma relação de ordem de magnitude entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Eles podem ser avaliados da mesma forma devido a essa relação, avaliando as equações que nós apresentamos aqui até então. Então, pessoal, como na analogia de Reynolds, nós encontramos que existe uma relação de ordem de magnitude entre as camadas limites, então, espessura da camada limite de velocidade turbulenta pela mássica turbulenta tem a mesma ordem de magnitude das espessuras de camada limite laminar, relação também espessura da camada limite velocidade pela mássica. Então, nós podemos dizer, pessoal, que a analogia de Reynolds, ela é válida apenas em nível molecular, certo? Então, principalmente para aquela subcamada laminar. Agora, pessoal, nós precisamos avaliar outras regiões do escoamento que existem dentro da camada limite. Então, Prandtl, ou Prandtl, como queiram chamar, ele validou a analogia de Reynolds. Então, para a região molecular, né, avaliação em nível molecular, ele valida a analogia de Reynolds, mas então ele considera que eu não tenho só a avaliação da subcamada laminar, mas eu tenho uma subcamada laminar e um núcleo turbulento acima dessa subcamada laminar, certo? De que forma que Prandtl fez isso? Então, Prandtl, pessoal, ao invés de considerar que o gama, aquela nossa constante, era igual a 1, isso aqui quem fez foi Reynolds. Prandtl, ele apresenta que essa constante vai ser igual a 1 mais a φ elevado a meio, Schmidt menos 1, tudo isso entre colchetes elevado a menos 1. Então, considerando o A igual a 5 para tubos lisos e A igual a 7,56 dividido por Schmidt elevado a 1/6 para a placa plana. Então, pessoal, quando nós consideramos que esse Schmidt é igual a 1 na analogia de Reynolds, o resultado desta equação vai ser gama igual a 1, ou seja, em nível molecular, Prandtl validou a teoria da analogia de Reynolds, né? Então, eu posso substituir o Schmidt igual a 1, que é válido para a analogia de Reynolds, que eu vou validar a teoria de Reynolds, mas, para quando eu tenho um núcleo turbulento, eu posso, então, considerar essa equaçãozinha para calcular aquele gama, certo? Então, essa analogia, ela veio, obviamente, depois da analogia de Reynolds, e ela explicou uma condição a mais no escoamento. Agora, a avaliação das analogias não terminou por aqui. A analogia de von Karman, então, agora considera uma subcamada laminar, uma subcamada amortecedora e um núcleo turbulento. Então, para isso, ele vai propor um novo valor ou equação, né, para aquele valor da nossa constante gama. Então, von Karman, ele acrescentou aí esse termo que está sinalizado em vermelho no nosso parâmetro aqui, gama, das analogias. Então, o que ele fez? Ele acrescenta uma resistência adicional referente à subcamada amortecedora do escoamento. Então, não tem só a subcamada laminar e o núcleo turbulento. Então, ele considerou entre essas duas camadas
o que é descrito por essa parte da equação aqui, que é a subcamada amortecedora. Então, ele aumentou, deixou um pouquinho mais complexo aí a avaliação dessa constante gama. Então, percebam que todas as analogias, elas originaram a partir da analogia de Reynolds, né? E foram sendo modernizadas quanto mais a gente vai avaliando as subcamadas do escoamento, né? Levando em consideração, então, agora o núcleo turbulento, não mais só a parte, o nível molecular, né? Mas quando eu tenho a turbulência, a formação de vórtices também. Pessoal, então, avaliando agora a analogia proposta por Chilton-Coburn, então, na verdade, essa analogia é uma extensão da analogia de Reynolds. Então, vocês vão perceber que nós vamos utilizar essa analogia de Chilton-Coburn quando o número de Reynolds, quando o número de Schmidt for diferente de 1. Por isso que ele é dito que é uma extensão da analogia de Reynolds. Por quê? Se nós pegarmos a hipótese proposta lá pela analogia de Reynolds, numa etapa nós chegamos em consideração que o gama era igual a 1 sobre o Schmidt turbulento, a relação entre as espessuras da camada limite turbulento, e de acordo com o Reynolds, isso é idêntico à relação de 1 sobre o Schmidt, relação das espessuras da camada limite para o escoamento laminar. Então, eu posso dizer que o gama é 1 sobre o Schmidt, delta por delta M, laminar, certo? Lembra que nós estudamos, pessoal, que a relação entre as espessuras da camada limite laminar, delta de velocidade pela espessura camada limite mássica, isso aqui era igual ao número de Schmidt elevado a 1/3. Então, se eu substituir esta relação por Schmidt elevado a 1/3 e rearranjar aqui, tem 1 sobre o Schmidt, né? Então, Schmidt a menos 1 vezes Schmidt elevado a 1/3. Então, de acordo com a analogia de Chilton-Coburn, eu posso dizer que o gama, ele vai ser igual ao número de Schmidt elevado a menos 2/3. Então, é uma forma diferente de avaliar, proposta por Reynolds, né? Quando o Schmidt, então, era igual a 1, agora o Schmidt vai ser diferente de 1. E, portanto, eu posso dizer, de acordo com essa proposta de Chilton-Coburn, que o gama é igual a Schmidt elevado a menos 2/3. Com isso, pessoal, se vocês lembrarem que nós tínhamos aqui que o Stanton, lembra o Stanton? Era o H de massa dividido pela velocidade, então a gente substituiu pelo Stanton de massa, lá na analogia de Reynolds. A gente substituiu a ordem de magnitude pelo sinal de igualdade, acrescentando uma constante. E nós tínhamos aqui o nosso gama. Se gama é igual, substituindo o gama por Schmidt elevado a menos 2/3, certo? Se eu rearranjar, então passar esse número de Schmidt dividindo, ou escrever, então ele passou dividindo com coeficiente negativo, eu posso escrever o coeficiente positivo se eu escrever o Schmidt no numerador, né? Então, Stanton de massa vezes o número de Schmidt elevado a 2/3 vai ser igual àquela minha constante de proporcionalidade φ, que é igual, nós vimos, de acordo lá, avaliando a analogia de Reynolds, era igual ao coeficiente de atrito dividido por 2. Então, esse resultado aqui, da analogia de Chilton-Coburn, ele vai nos apresentar um valor que é chamado fator de Chilton-Coburn, que é esse JM, J minúsculo. Então, eu posso dizer que o fator de Chilton-Coburn é igual ao coeficiente de atrito dividido por 2, que é igual ao Stanton de massa, Schmidt, elevado a 2/3. Então, vocês vão ver que lá na nossa próxima aula dos coeficientes convectivos de transferência de massa, essa analogia de Chilton-Coburn vai ser muito apresentada, porque as equações vão estar aqui em função desse fator de Chilton-Coburn, certo? Então, essa analogia é muito utilizada. A analogia de Reynolds, ela é muito utilizada, então, para quando o Schmidt é igual a 1, quando eu estou em nível molecular, e para Schmidt diferente de 1,
a analogia de Chilton com Bohr, ela é bastante utilizada. Vamos ver o seguinte exemplo para a gente aplicar essas analogias. Então, determine o valor do coeficiente convectivo de transferência de massa por intermédio da analogia de Chilton com Bohr, considerando que ar seco a 25 graus Celsius e 1 atm escoa 60 metros por segundo no interior de um tubo de 5 centímetros de diâmetro feito de naftaleno. Então, nós temos um tubo de naftaleno e ar seco vai escoando dentro desse tubo, e conforme o ar escoa, vai sublimando o naftaleno, né, nessa temperatura, e vai arrastando o naftaleno nessa corrente de ar, certo? Então, eu tenho um caso de convecção aqui, em que a espécie química é o naftaleno. Então, a temperatura a 25 graus. Vamos fazer a hipótese, como ele disse aqui, considerando ar seco. Então, peguei as propriedades do ar seco. Então, como se inicialmente a gente não tivesse nada de naftaleno, né, no ar. Então, uni na temperatura de 25 graus Celsius, 0,16 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. E o DAB, 0,0611 vezes 10 a menos 4 metros quadrados por segundo. E lembrando de uma correlação para coeficiente de atrito para tubos lisos, nós vamos usar essa seguinte correlação que eu apresento aqui para vocês. Então, descrevendo aqui a hipótese, né, que nós vamos considerar as propriedades do ar seco que já foram dadas. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o número de Reynolds. Então, essa correlação do coeficiente de atrito, ela é válida já para o número de Reynolds que nós vamos calcular, tá? Então, apesar de já ter sido dado, né, pessoal, na vida real de vocês, vocês não vão ter já as correlações prontas. Então, tem que calcular o número de Reynolds, determinar o tipo de escoamento, aí para conseguir calcular, encontrar uma correlação válida para o coeficiente de atrito. Então, para calcular o coeficiente de transferência de massa, nós vamos usar a analogia de Chilton com Bohr, que é Stanton de massa vezes Schmidt elevado a 2/3 igual ao coeficiente de atrito sobre 2. Então, vai ter que sair daqui o nosso coeficiente convectivo. Então, primeira coisa, calculando o Reynolds, considerando uma velocidade média, ele disse que era a velocidade média, né? Então, de 60 metros por segundo. Comprimento característico vai ser o diâmetro. Então, se é 5 centímetros, 0,05 metros, e o NIC foi dado, nós encontramos o número de Reynolds, vou colocar o valor aqui, 1,875 vezes 10 à quinta. Então, esse Reynolds para tubos, ele já está acima do Reynolds crítico para adultos. Não sei se vocês usam o 2300, né, para tubos. Então, o escoamento, ele é turbulento. Então, a correlação para o coeficiente de atrito para escoamento turbulento já foi dada aqui para vocês. Esta correlação. Então, se eu substituir o número de Reynolds, eu já consigo calcular aqui o meu coeficiente de atrito sobre 2. Eu vou deixar já coeficiente de atrito sobre 2, porque nós vamos usar na analogia de Chilton com Bohr. Então, esse resultado é 2,03 vezes 10 a menos 3. Então, olhando para a analogia de Chilton com Bohr, como que nós vamos tirar o nosso coeficiente convectivo, que é o HM, que o problema está pedindo para calcular? Então, ele vai vir do número de Stanton. Se a gente lembrar, o número de Stanton é o coeficiente convectivo dividido pela velocidade, como eu coloquei aqui. Então, eu passei o número de Schmidt dividindo para o outro lado, ou multiplicando com o expoente negativo, né, conforme eu coloquei aí, e basta passar a velocidade também multiplicando lá para o outro lado. Lembrando que Schmidt, ele é uni sobre DAB, que são aquelas propriedades do ar seco que foram dadas no exercício. Se eu substituir todos os dados pela analogia de Chilton com Bohr,
o coeficiente convectivo para este problema vai ser 0,064 metros por segundo. Então, lembrem, pessoal, de trabalhar as unidades aí, né? Então, percebam que são números adimensionais, portanto, o coeficiente convectivo vai ser igual à unidade de velocidade, né? Então, prestem atenção com relação a isso. Bom, então, sobre analogias era isso. Até a próxima aula, o próximo vídeo, que nós vamos ver, então, correlações para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa, utilizando a analogia de Chilton-Combo. Até mais!